Cianorte 0, Atlético 1. Vencemos mais uma no campeonato estadual e eu vou falar o seguinte para vocês. De ontem para hoje eu tive um pensamento, admito que fiquei um pouquinho iludido e jamais vou fazer nada para iludir o torcedor. Mas vou compartilhar um pensamento que talvez vocês aí que estão assistindo esse vídeo passem a concordar. Roda aí, Furacão, para falar sobre a vitória do Atlético e um pensamento que eu tive de ontem para hoje. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Vamos falar de coisa boa sobre a vitória do Atlético, Cianorte 0, Atlético 1. Tem muita coisa para que a gente possa pontuar individualmente. Eu já falei isso N vezes. Não é porque quando o Atlético ganhar que eu vou aqui valorizar o trabalho do Osório e nem quando perder que eu vou falar e apontar dedo ou quando empatar jogando mal. Olha aqui o Osório... Não, eu já falei. Tem que ter calma, tem que ter paciência, vai ter momento de cobrar, não é o momento ainda, começo de temporada, vários atletas que ainda não reestrearam, outros que ainda não estrearam, então calma, outros atletas que ainda vão chegar, muita calma nessa hora, o Atlético vai evoluir, vai melhorar, então eu acho que o mais interessante agora do que tentar enxergar o time, a mão do Osório nessa equipe, é enxergar o aspecto individual de cada jogador e, consequentemente, conforme os jogadores forem mostrando no campo de jogo, se destacando de forma individual, o coletivo é questão de tempo porque o Osório vai fazer essa equipe jogar. Isso aí eu não tenho dúvida alguma, até porque o que eu ouço das pessoas próximas que acompanham o dia a dia do Osório é que as referências são as melhores, gente, são as melhores. O grupo tá fechado, o grupo tá unido, tá motivado, o trabalho do Osório é muito bom, treino de extrema intensidade, então é uma questão gradativa, só dar tempo ao tempo necessário e que o Campeonato Paranaense ele seja utilizado como um experimento, um laboratório, porque não serve de parâmetro para tantos e diversos desafios que o Atlético vai enfrentar ao longo da temporada. A gente viu na temporada passada, campeão paranaense invicto. Nós vimos aí a quantidade de sofrência que nós tivemos em Libertadores, em Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então muita calma nessa hora, que tem tudo para ser uma grande temporada. E eu vou dividir com vocês, depois da análise do jogo, rapidamente, sobre um pensamento que eu tive ontem. E eu acabei debatendo em um dos grupos, eu tenho aqui diversos grupos de torcedores do Atlético, e ontem eu joguei esse pensamento e os caras ficaram malucos, velho. Ficaram malucos. Pô, mas você tá iludindo a gente? Eu falei, não tô iludindo, eu só tô trabalhando com fatos. E eu vou trabalhar com fato nesse vídeo aqui, nunca com achismo, sempre com fato, beleza? Bom, galera, likezinho, se inscreve no canal, vamos que vamos com a KTO, melhor site de entretenimento do Brasil. Gente, tá aqui o meu cupom, tá aqui agora, ó, aqui, cupom promocional KP20. Só se você se cadastrar, kto.com, registre-se, só você clicar no botão verdinho, preenche com os seus dados, coisa de 30 segundos, quando aparecer cupom promocional você coloca KP20 e ganha 20% de bônus no primeiro depósito, onde a diversão acontece. KTO, o melhor site de entretenimento do Brasil, que é fechamento, é parceira do Fala Cap, beleza? Gente, vamos lá, em relação ao jogo, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para vocês, tá? Escalação, o Atlético começou com um time diferente, foi a estreia do Léo Link na temporada, já vou falar sobre o Léo Link, mas ele começou jogando com o Matson, Kaique Rocha, o Matheus Gamarra, Vinícius Cauê, fechou, meio campo. Hugo Moura, Eric e Zapelli, na frente Coelho, Julimar e Pablo. Admito que quando eu vi a escalação, falei, nossa, o Julimar e Pablo vão jogar juntos, curioso, né? E o Julimar foi bem, cara. O Julimar ele jogou mais fora da área do que dentro, é um jogador grande, um arranque impressionante, é um atleta que chama atenção pela força física. Gostei muito de como ele desempenhou um papel que não é que eu não acreditava, mas eu fiquei surpreso. Peguei a escalação do Atlético e falei, caramba, Julimar aqui vai jogar de centroavante, o Pablo jogando fora da área, ou ele vai jogar de ponta, como é que vai? E o Julimar foi bem, cara. Eu gostei muito da partida do Julimar, achei que realmente ele jogou de uma forma muito interessante. Eu queria aqui dividir com vocês, gente, alguns aspectos. Eu não vou aqui analisar tanto o aspecto coletivo. O primeiro tempo, você que assistiu o jogo, acho que vai concordar comigo. Você que não assistiu, não tem problema. O primeiro tempo, o Atlético não correu riscos, praticamente. Não teve praticamente nada. O Atlético mais posse de bola, gramado muito ruim, gramado duro, gramado meio esburacado, não estava tão bacana para a bola rolar. Ela veio meio que quincandinho, toda hora que a bola vem rolando ela começa a quicar.
Até o Zapelli no primeiro tempo, ele puxa pra direita. Quando ele puxou pra direita, eu falei, esquece, é caixa. Cara, ele jogou a bola quase fora do estádio. Eu fiz, meu Deus do céu, Zapelli, que é isso? Aí você vê no replay da imagem que a bola dá uma quicada antes e aí ele pega muito embaixo dela. Então assim, gente, é o tipo de problema que as grandes equipes que têm mais qualidade técnica vão enfrentar ao longo desse campeonato que a gente já conhece, a tradição. Então a tendência é que os jogadores, conforme as rodadas forem passando, o Atlético vá cada vez mais administrando e dominando essa situação que não é favorável a ele. Ok, primeiro tempo, show de bola, controle, não criamos tantas oportunidades de gol e eu queria aqui falar sobre o Léo Link. Léo Link fez uma defesa numa cabeçada simplesmente impressionante. Impressionante o reflexo, o senso de posicionamento, a segurança que ele tem para trabalhar com os pés. Olha, gente, eu não vou querer aqui mais uma vez iludir ninguém. E também acho que, a ponto de comparação, o Bento já fez a sua história no Atlético e vem fazendo. O Léo Link, quando a gente precisou do Léo na temporada passada, com a ausência do Bento, o cara representou demais, demais. E o Bento terminou a temporada em baixa. E começou a temporada oscilando também. Claro, começo de ano, calma, tempo ao tempo. Mas o Léo Link ontem, cara, é o tipo de goleiro que, de verdade, se o Bento sair amanhã para Benfica, para Inter, que já sondaram o jogador, eu não vou ficar tão preocupado na meta, não. Como eu já fiquei quando o Everton saiu, quando o Santos saiu, eu admito ter ficado, cara, e agora? Será que a gente está preparado? Já tem um goleiro aqui, eu vou ter que ir atrás do mercado para contratar. É impressionante a fábrica de goleiros que se transformou o Clube Atlético Paranaense. De como revela, fora Micael, seleção de base do Brasil e tal. Gente, o Atlético está muito bem servido nessa posição. Claro, o Bento ainda é o titular, isso aí eu acredito que sim. Eu até entendo que ontem nos grupos de WhatsApp dos torcedores do Atlético o pessoal já estava falando, não, o Bento tem que ir pro banco, é o Léo Link, é o momento dele. Eu ainda acho que é o Bento, gente. Recuperar a melhor forma física dele, confiança, para que ele possa ser aquele Bento que nós vimos aí na temporada retrasada, principalmente, que ele foi um animal. Mas muita calma nessa hora. Tô aqui mais para parabenizar o Léo Link pelo jogo, pela confiança, do que diminuir o Bento e tudo que ele fez pelo Atlético. Não é isso. Não tô nem querendo comparar os dois. Só tô aqui ressaltando o trabalho do Léo Link numa reestreia e a estreia dele na temporada, mesmo sem tanta panca, sem tanta sequência. É um goleiro que a gente está muito bem guardado. Queria falar rapidamente aqui, eu até anotei algumas coisas, sobre o Zapelli. Impressionante. O Zapelli, gente, é isso que eu falo. O Zapelli é diferente, turma. O Zapelli é um jogador diferente. E o Osório tem notado muito disso também. Porque tem muita gente que fala assim, o Zapelli tem que acordar, tem que estar mais ligado. Eu até concordo com isso. Em alguns momentos o Zapelli, você fica esperando e fica espremendo e não sai nada. Só que quando sai, gente, é um passe como ele deu ontem, é deixar um jogador na cara do gol, é finalizar uma bola de parada, uma jogada de meia longa distância que você não espera nada, ele dá aquela pifada de longe, complica o goleiro, faz o gol. É isso que a gente espera do Zapelli. Então eu acho, gente, com a saída do Vitor Bueno, que foi lá pro futebol japonês, a responsabilidade para criar jogadas vai ficar ainda mais sobrecarregado em relação ao Zapelli. Então a expectativa criada em relação ao jogador que pode entregar, ela é muito grande. E não é que ele tenha entregado, nossa, um futebol primoroso. Para mim ele foi melhor em campo. Assim, em relação a chamar a responsabilidade, organizar o time, organizar o jogo, a cabeça pensante do meio campo é o cérebro do time. E eu acho que conforme o Zapelli for tendo essa sequência necessária e a confiança trabalhando com o Juan Carlos Osório, eu não tenho dúvida alguma que ele vai ser um dos principais pilares do Atlético nessa temporada. Então, se ele jogar mal no final de semana, não acorda. Calma, vamos ter calma nesse começo. E apoio, obviamente, nunca falta. Mas a gente percebe que ele é um jogador que o Atlético... Vou dar um exemplo sem querer comparar a bola de cada um. Mas o Terans, quando ele chegou... O Terans, ele mostrava dinamismo. O Terans mostrava aquele chute de média e longa distância. O Zapelli não tem as mesmas características do Terans. É um jogador mais introspectivo e tal, mas é aquele jogador que pensa mais do que aquele dinamismo de querer correr, de querer pegar, de querer... Então, gente, meu ponto de vista é, estamos muito bem servidos com o Zapelli nesse meio campo e eu não tenho dúvida alguma que ele vai ser um ponto fundamental para a boa temporada do Atlético, tá? Bom, gostei muito do Gilmar, como eu já falei, na esquerda, achei que jogou muita bola e eu queria dividir uma parada com vocês aqui em relação ao Gamarra. Ô, pessoal,
é brincadeira. O que o Gamarra joga... Gente, parece que ele tá no Atlético há 5 anos. É uma coisa impressionante. Eu não sei se vocês viram. Eu quero rodar esse lance aí, Bruno. Roda esse lance aí do Gamarra. Essa recuperação. Olha isso, gente. Recuperação brilhante. Jogador rápido. Técnico. Com calma. Consegue achar um lançamento na sequência. Pode voltar, Bruno. É impressionante. É impressionante. Sabe aquela coisa que eu falei na temporada passada para essa? O Atlético precisa de uma zaga mais rápida, de jogadores mais técnicos. O Atlético foi cirúrgico. Muita gente acaba pontuando, não, mas é muito caro. Cara, jogador bom custa caro, gente. O gol custa caro. Uma boa defesa custa cara. Um time bem organizado custa caro. Com um treinador que saiba fazer isso. E o Gamarra foi uma peça brilhante em relação à contratação dessa diretoria, que já gastou muito, é bem verdade, mais de 70 milhões em contratações, trouxe recentemente o Mastriani, Léo Godoy ainda não estreou, Benítez está se adentrando ainda, o Atlético dando oportunidades a alguns jogadores como o Matheus Babi, que me chamou a atenção ontem recebendo o lançamento, ele domina no peito, é um jogador que pode não ser primoroso tecnicamente. O Atlético contratou Dioril, contratou o Mastriani, tem o Pablo, entre outros atletas, mas olha, dá para pensar na manutenção do Babi em relação a elenco, em relação a um jogador brigador, de área, que tem senso de posicionamento. Sinceramente, turma, me chamou a atenção o Atlético ontem, nesses fatores individuais. Eu até aproveito para separar aqui, turma, que o Gamarra, ele me chamou a atenção de uma tal forma que me fez ter um pensamento, e esse pensamento eu vou dividir com vocês. Nosso sistema defensivo, nós temos o Bento, que é um dos melhores goleiros do Brasil, não à toa, sempre lembrado pela seleção brasileira. Bento. Nós temos o melhor lateral da temporada passada do continente, o Léo Godoy, que ainda não estreou, mas é uma questão de tempo, está se recuperando. Ponto. Nós trouxemos o Matheus Gamarra, que é um zagueiro que é uma realidade no Olímpia, titular, jogando muita bola, e ele chega para se transformar em um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano. E nós temos o Esquivel, que pode jogar tanto na zaga quanto na lateral, e é um jogador que vem sendo convocado constantemente para a seleção argentina, pré-olímpico agora, por isso não está jogando com a camisa do Atlético. Então, se a gente for analisar a nossa linha defensiva, nós temos um dos melhores goleiros do Brasil, o melhor lateral direito do futebol sul-americano na temporada passada, um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano em relação a números, e um jogador que é o Esquivel, que pouca gente conhecia, que vem se transformando numa realidade, jogando muita bola e lembrado pela seleção atual campeã do mundo. Que linha defensiva é essa? Ainda acho que Kaká não deve ficar, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaique Rocha. Eu acho que o Atlético ele poderia tentar se reforçar mais uma vez nessa posição. Eu acho que poderia ser muito interessante você ter um outro zagueiro padrão Gamarra. Padrão Gamarra. Então a nossa linha defensiva, e esse pensamento que eu quero dividir com vocês, não é iludir ninguém, mas é deixar bem claro, turma, que nós temos um dos melhores goleiros do país, um dos melhores laterais do continente, um dos melhores zagueiros dos sul-americanos e um dos melhores laterais / zagueiros do nosso continente também. Então nós temos uma linha defensiva que é uma das melhores do continente em relação a peças individuais, talento coletivo, a gente vai aguardar aqui ao longo dos próximos meses. Meio campo, temos o Fernandinho, que seria titular em todos os times do futebol do Brasil hoje. Nós temos um Eric, que é um jogador que ainda precisa mostrar mais essa temporada. Christian, que ainda não teve a sequência por uma questão de punição e etc e tal. Zapelli, um cara diferente. Mastriani, simplesmente o maior goleador da temporada passada. Então assim, pessoal, o Atlético, além dessas outras peças, como Canóbio, que eu nem citei, entre outros jogadores, o Atlético está formando um bom time, ainda precisa dar uma pompada aí nesse elenco, mas nesse primeiro semestre, o que nós temos até agora é o suficiente para que a gente possa voltar a conquistar o campeonato estadual e, consequentemente, realizar uma boa sequência na Copa do Brasil, numa fase mais avançada,
em Sul-Americana e no início do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas de ontem para hoje eu tive esse pensamento. Na mão do Osório, se o Osório conseguir organizar esse time e fazer esse time jogar, porque com as peças individuais que nós temos, um dos melhores goleiros do país, um dos melhores atrás do continente, um dos melhores zagueiros sul-americanos, fora o Esquivel, que é um dos principais e mais convocados jogadores aí da seleção pré-olímpica da Argentina, atual campeão do mundo. Calma, gente. Eu acho que é um Atlético muito bem na linha defensiva, muito bem resguardado no seu meio campo, e o Atlético se reforçou bem na posição de camisa 9. Ainda sinto falta de jogadores pelos lados do campo. Não é nenhuma crítica ao Coelho, acho que foi de certa forma interessante. Canóbio é titular, mas eu acho que você poderia contar com mais opções para esses lados do campo. Trouxe o Benítez recentemente, a gente ainda precisa esperar um pouquinho mais e enxergar um pouco mais o talento desse jogador, mas estou botando muita fé que se o Atlético pontualmente, talvez mais 2 contratações, mais uma para a zaga, uma para as pontas, o Atlético vai ter uma temporada que o torcedor espera. Se vai ganhar, não sei, mas competitivo indiscutivelmente o Atlético será. Vocês concordam com essa avaliação? Discordam? Outra coisa, Jader, que acabou fazendo o gol da vitória de ontem, é um outro jogador que chegou do Atlético e tal, acabou sendo emprestado, voltou, não é porque fez o gol que, nossa, vai servir. Mas são esses jogadores que o Atlético tem experimentado, tem analisado, jogadores que podem cair pelo meio, jogadores que podem cair mais pela ponta, e o Atlético está estudando. Com o que nós temos para o primeiro semestre, eu não tenho dúvida alguma que dá para fazer coisas boas, projetando um segundo semestre e projetando também, pessoal, a janela que vai ser aberta de meio do ano, que o Atlético pode se reforçar de maneira muito positiva e conquistar grandes coisas no ano do centenário em 2024, beleza? Turma, valeu demais aí por quem acompanhou o vídeo inteiro. Quero saber, vocês concordam com essa avaliação? Vocês acham que é por aí? O Atlético tem uma das melhores defesas do continente? Eu tô botando muita fé que na mão do Osório a parada vai fluir da melhor forma possível. E você manda um likezinho, manda nos comentários. Todos os comentários eu leio, sem exceção. Todos em todos os vídeos. E se quiser bater uma resenha também, pode mandar lá no inbox do Fala Cap Oficial, no Twitter, no Instagram e no TikTok também, beleza? Vamos que vamos, fim de semana tem mais Furacão e a gente volta a se encontrar ao longo da semana com mais lives aqui no canal, beleza, galera? Tamo junto, vamos Furacão, vitória pra cima deles, é tudo nosso. Valeu!